Queridos amigos, caras amigas da Casa do Caminho, nossos cumprimentos, formulando votos de paz para todos e rogando a Deus, através dos Espíritos bons, que eles nos abençoem, que nos envolvam nas vibrações mais salutares possíveis, a fim de que a gente possa penetrar no ensino e na lição reservada para todos nós na noite de hoje. O nosso tema é uma frase que foi selecionada, escolhida pela casa e oferecida para nós, e nós aceitamos de bom grado. Ela está colocada no capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Neste capítulo, para quem não sabe, o Evangelho segundo o Espiritismo é a parte do grande edifício da doutrina espírita, que Allan Kardec pegou essa parte para desenvolver o aspecto moral, o aspecto ético, o aspecto que toca a todos nós, que é o quê? A nossa vida cotidiana, o nosso proceder, o nosso comportamento diário. Não obstante, a doutrina espírita, diferentemente de outras tradições religiosas, ela não é uma doutrina dogmática, no sentido de que não tem uma regra ou uma lista de condutas que obriga o sujeito a seguir. O Espiritismo, diferentemente de vários rituais religiosos, não tem uma orientação a respeito da roupa que você deve vestir, da comida que você deve comer, da forma como você deve proceder, do linguajar que você deve utilizar. Não tem nenhuma lista de imposição dogmática, de regra de bem proceder ou de mal proceder. Não existe na doutrina espírita uma espécie de dogma moralista. O que a doutrina espírita faz no seu aspecto moral é explicar para nós aquilo que é saudável daquilo que não é, mas dando a total liberdade para o sujeito aplicar aquilo na sua vida, sem dizer especificamente o que é que ele deve fazer. O Espiritismo não entra na vida privada do sujeito para dizer especificamente o que é que ele deve fazer num dilema pessoal. Explica o que é melhor para todos nós, deixando a nossa consciência livre para escolher ou não e para arcar com as consequências. Consequências positivas da nossa conduta e negativas. O Espiritismo tem, na sua doutrina básica, isso é sabido por quase todo mundo que tem algum conhecimento da doutrina espírita, é estruturado em 5 obras básicas. Essas 5 obras compõem o chamado Pentateuco kardeciano. Cada uma delas aborda um aspecto específico das verdades do mundo espiritual. O Livro dos Espíritos é, digamos assim, a base fundamental no qual tem todas as sementes, toda a estrutura do edifício doutrinário. Toda a parte filosófica, todo o desenvolvimento básico da doutrina está lá. O Livro dos Médiuns é a parte experimental, isso é, a parte de experiência do fenômeno, o guia, a orientação das práticas mediúnicas daqueles que querem lidar e travar contato com os espíritos. O Céu e o Inferno é um tratado de religiosidade e teologia, onde aborda as questões difíceis da teologia, como inferno, purgatório, céu, anjos, demônios, com a orientação do mundo espiritual, isto é, a vida futura, as penas e os gozos futuros após a vida material. A Gênese é o trabalho que aborda aspectos controvertidos do Evangelho, ou seja, passagens muito polêmicas, passagens que foram objeto de muita confusão, de interpretações variadas e até de guerras religiosas, e também temas difíceis como milagres, profecias,
coisas muito nebulosas, que foi envolvido em muita superstição, está em a Gênese, que também é um trabalho espírita sobre a origem do universo. E o Evangelho segundo o Espiritismo é o aspecto moral, a parte moral. O que é que Allan Kardec fez? Pegou o Novo Testamento, que segundo os Espíritos ali está apresentado no Novo Testamento a lei divina na sua maior pureza, não porque só Jesus ensinou, outros missionários também ensinaram a lei divina, mas segundo o mundo espiritual, Jesus é o vértice da pirâmide. E todos os outros missionários foram funcionários de Jesus, foram embaixadores dele na terra, foram ministros dele. E a sua doutrina, tanto quanto aquilo que ele viveu, como aquilo que ele ensinou, é a expressão mais nobre da lei divina. É a tradução em linguagem humana daquilo que os espíritos angélicos, as entidades superiores e transcendentes já vivem. Jesus, portanto, traduz isso. Segundo o mundo espiritual, ele apresenta o aspecto assim mais nobre nos seus ensinos da lei de Deus. E todos os outros missionários apresentaram esses mesmos aspectos de uma outra forma. Kardec pega o Novo Testamento, que é o Evangelho de Jesus, e seleciona as partes morais, os ensinos morais, tirando as passagens controvertidas, tirando coisas que podem ter sido adulterações na Bíblia, e pegou aqueles ensinos morais e dividiu em 28 ensinos morais. Deu para a gente mastigado. 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, são 28 temas que foi abordado por Jesus e que Kardec dividiu de maneira pedagógica. O 13º se chama que a vossa mão esquerda ou a vossa mão direita não saiba o que a vossa mão esquerda faz, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. Porque na verdade a mão direita na tradição oriental era para as coisas divinas. A mão esquerda era para as tarefas materiais. A limpeza, por exemplo, dos pratos, porque o oriental, o hebreu, comia com as mãos, daí o hábito de comer com as mãos e o hábito de se alimentar era um hábito sagrado, daí não podia se sentar na mesa para comer com qualquer pessoa, tinha todo um ritual, a lavagem das mãos, a lavagem das coisas, mão esquerda, e com a mão direita se orava, se declamava salmos de Davi. Então, que a vossa mão direita, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. Aspecto divino e aspecto humano. E dentro disso, Jesus inclusive explica nessa passagem que serve de tema básico para esse capítulo, que é o seguinte. O texto é de Mateus, Mateus capítulo 6, versículo 1 a 4. Ele diz assim: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois do contrário não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não trombeteeis como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Esse é o trecho principal que serviu de tema para esse capítulo 13. A mensagem que nos serve está embutida em uma das orientações espirituais sobre esse capítulo, porque tem uma parte do capítulo que os espíritos se comunicam e explicam essas passagens. Em um evangelho sempre é assim. Tem a passagem bíblica, comentário de Allan Kardec e mais tarde explicação do mundo espiritual sobre a passagem. Por isso que é evangelho segundo o espiritismo, ou seja, evangelho segundo os espíritos. De alguma forma, confirmando as profecias antigas que diziam que o evangelho futuramente seria esclarecido. Os espíritos voltam do mundo espiritual para esclarecer determinadas passagens do evangelho. Bom, esse texto, não saber uma mão o que a outra faz, é uma metáfora, como Jesus utilizava muitas metáforas,
Porque a mente oriental era oral. A tradição do Oriente era muito mais oral do que escrita. Poucas pessoas sabiam escrever. A cultura letrada, à época, era restrita a poucas pessoas. Então a cultura era muito mais oral, se transmitia pela tradição. E claro, os orientais utilizavam contos e fábulas, parábolas e koans, que tinham imagens fortes para quê? Para gravar mais facilmente na mentalidade. Essa é a tradição. Jesus utiliza uma imagem, que é uma imagem muito interessante. Uma mão não sabe o que a outra está fazendo. E explica o que significa isso, dando a entender que o ensinamento dele, ensinamento do bem, do amor, o amor cristão, se traduz em ação. Mas não qualquer ação. No fundo, a cristandade ao longo dos tempos entendeu essa mensagem de maneira equivocada. Aqui eu faço um parêntese para contar um caso que o mundo espiritual trouxe para nós a respeito daquela época, logo depois quando Jesus morreu. Ainda assim, os próprios discípulos não entendiam direito a sua mensagem, em alguns momentos ficavam em dúvida. Narra Humberto de Campos Espírito, por Chico Xavier, que certa vez Tiago, famoso Tiago, chamado Tiago Menor, filho de Alfeu, portanto, irmão de Mateus Levi, Tiago, embora amasse muito Jesus, ficou muito apegado a determinadas práticas do mosaísmo, das tradições judaicas de onde ele vinha. E, claro, tentava reunir práticas cristãs com práticas judaicas. Isso desagradava uma parte dos discípulos de Jesus. Mais tarde, inclusive, fez com que ele atritasse com o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, que era judeu, que tinha saído da tradição judaica, que conhecia profundamente os doutores da lei, os fariseus, sabia que o cristianismo não deveria ficar amarrado àqueles preconceitos daquela época. Por exemplo, o cristão, para ser cristão, tinha que ser um judeu circuncidado. Se não fosse um judeu circuncidado, e ainda mais, se não fosse judeu, não deveria ser convertido ao Evangelho. Paulo discordava disso, achava que o Evangelho era para todas as pessoas, inclusive os não-judeus. Havia um atrito. Tiago, embora amasse Jesus, ficou muito apegado a esses rituais. Conta-se que na igreja, a primeira igreja cristã primitiva, a Casa do Caminho, havia um altar de Moisés que ele havia colocado, e onde ele ficava ali ajoelhado, fazendo os rituais israelitas, os rituais comuns do antigo hebreu, do antigo semita, e as orações e toda a liturgia das práticas antigas. Assim como fazia concessões em relação a algumas práticas cristãs para agradar os judeus que não eram cristãos da época. Tiago, no entanto, começou a perceber que a Igreja do Caminho, com Pedro, com João, se dedicava muito ao auxílio ao próximo. E ele queria encontrar o reino dos céus. Os discípulos ainda tinham dúvidas a respeito de como encontrar esse reino dos céus. E achava, na sua percepção, que os outros discípulos estavam se afastando demais da proposta. A igreja vivia entupida de necessitados que iam até as suas portas, e os apóstolos como Estevão, João Evangelista e o próprio Simão Pedro se revezavam atendendo as multidões nas necessidades materiais e também iluminando consciências através da leitura do Evangelho, das palestras, das orientações. Tiago estava insatisfeito. Ele começou a pensar que ele precisava se isolar para buscar Jesus e transcender. Começou a diminuir a sua alimentação, entrou para uma dieta mais frugal, uma dieta restrita, habituou-se periodicamente, a determinado período do dia, a fazer jejuns, oração constante, meditação profunda, começou a fazer silêncio interior, a se recolher, isolou-se dos outros apóstolos, buscou um recanto mais afastado da Igreja do Caminho, um monte. Os judeus faziam muito isso, buscavam montes, porque na tradição os profetas encontravam Deus subindo aos montes, às montanhas. Moisés, Abraão, Isaac,
Jacó, os grandes profetas como Elias, como Jeremias, como Isaías, buscaram montanhas. Ele também buscou e ficou ali, jejuando, com abstinência de necessidades físicas, com a alimentação a mínima possível, com oração, silêncio interior. E graças a essas práticas, ele realmente foi asserenando a mente, foi tranquilizando o seu mundo interior e teve um êxtase. Entrou em estado alterado de consciência, emancipou-se da matéria e teve uma visão psíquica. E na visão psíquica, ele via Jesus sorrindo para ele do mundo espiritual. Se aproximou dele, ele abriu os braços para abraçá-lo, Jesus passou por ele, penetrou-lhe o corpo, atravessou-lhe e foi caminhando na direção oposta. Tiago voltou-se e disse: Senhor, aonde ides? Aonde vai? Jesus então olha para ele e disse: eu vou para aqueles que precisam de mim, Tiago. E desaparece. Desaparece no caminho que levava de volta à igreja do caminho, à casa do caminho. Era uma lição do mundo espiritual. Ele desperta do êxtase e compreendeu. Compreendeu a mensagem de Jesus. Volta-se para se dedicar ali, junto aos outros, a ajudá-los. E ele percebeu que uma coisa não excluía a outra. Ele precisava fazer um esforço interior de interiorização para não se perder em contato com o mundo exterior, porque há muitos de nós que viajamos tanto para fora, viajamos tanto para o mundo exterior, querendo atender, querendo ajudar, querendo socorrer, querendo viver a vida alheia, que eu quero ver quando desencarnar. Quando desencarnar, chega no mundo espiritual, aí a consciência vai dizer assim: e aí, o que você fez por você mesmo, para você se iluminar? Para mim nada, porque eu só fiquei pensando na vida dos outros. Só fiquei tentando viver a vida alheia. Vai passar vergonha. Mas tem um outro lado. O outro lado é o indivíduo buscar a sua interiorização, a sua iluminação, se desconectando com a interação com o próximo. É também um aperfeiçoamento fragmentado. É um aperfeiçoamento incompleto. Por quê? Porque parte do nosso aperfeiçoamento espiritual acontece individualmente, conosco mesmo. Tem uma parte do nosso desenvolvimento espiritual que a gente faz sozinhos. É intransferível, ninguém vai poder fazer por nós. E a gente faz conosco mesmo. Mas tem uma parte do nosso desenvolvimento espiritual que a gente só consegue fazer no trato com o próximo. Há determinadas conquistas da alma que eu só consigo nos meus relacionamentos. Emmanuel, através do médium Chico Xavier, mais tarde vai dizer o seguinte: o meu próximo é a minha escada que me conduz a Deus. É ele que me ajuda a crescer sem saber. O meu próximo. Ora, mas por que eu estou dizendo isso? Porque só 18 séculos depois daquela época, o mundo espiritual, através de Allan Kardec, vai esclarecer essas passagens do Evangelho. Vai nos iluminar com um esclarecimento mais lúcido a respeito dessa proposta de Jesus. Porque a cristandade entendeu, grosso modo, de maneira geral, o amor cristão como sendo um serviço de assistência social. Entendeu corretamente que o amor em Jesus é feito através de obras. Reconhece-se o cristão pelas suas obras, disse Jesus. E reconhecereis os meus discípulos por muito se amarem. Reconhece-se a árvore pelo fruto. Várias vezes ele indicou que o amor dele é um movimento da alma colocado em ação. Precisa se traduzir em comportamento. É verdade. Mas essa mentalidade correta foi traduzida em um resultado equivocado ou incompleto. A cristandade entendeu que o amor em Jesus é apenas produzir ações sociais, obras, materiais, doação material. E a gente saiu um pouco do espírito do amor cristão, que não é bem assim. Não é bem assim. E até hoje,
Alguns ainda entendem isso. A quantidade de caridade que eu fizer, e caridade e doação material, eu vou ficar mais evoluído. Então tem campeonatos para ver quem é mais caridoso. Não é nesse sentido. É uma conjugação entre a ação que eu faço e o sentimento que eu coloco. Não é a quantidade de coisas que eu faço, mas a intensidade do quanto eu sinto fazendo o que eu faço. É que me aperfeiçoa. Ah, Flávio, mas o que é que tem a ver com a passagem? A passagem sutilmente está falando isso. Porque eu posso fazer uma quantidade de ação material para fora apenas para me exibir, para ostentar. O bem é o bem em qualquer lugar. É melhor eu estar fazendo o bem me exibindo do que não estar fazendo nada. É melhor eu estar fazendo o bem imperfeitamente do que nada fazer. Mas é claro que é uma caridade, um bem imperfeito, um bem incompleto. Eu estou ajudando alguém aqui e eu estou publicando no Instagram para receber engajamento. Então, o meu auxílio não é totalmente desinteressado. No fundo, eu quero uma visibilidade, uma promoção, um destaque social com aquilo. Eu quero me promover. Lógico, quando a gente pega a mensagem de Jesus, o que se fizer o bem, faça em segredo para que ninguém saiba. É uma mensagem forte. Não é agora, eu vou fazer o bem, ninguém precisa saber. Vou sair escondido até na meia-noite, porque aí ninguém vai ficar sabendo. Não é isso. A mensagem é uma imagem forte. Para dizer, é claro, que em alguns momentos a gente está agindo no bem e alguém está vendo. Ninguém precisa esconder o que se faz. Ninguém precisa deixar de brilhar a vossa luz diante dos homens. Que brilhe a vossa luz, disse Jesus. Mas uma coisa é eu estar agindo no bem, e outra coisa é, com o bem que eu faço, eu me coloco à frente do bem, como palestrante. O palestrante é um simples mensageiro. Nem sempre conhece mais a doutrina do que alguns que estão sentados assistindo ele. Às vezes pode ter alguém sentado que conhece muito mais a doutrina do que o palestrante. O palestrante, às vezes, tem uma facilidade de comunicar. Ou pelo menos deveria ter. Mas isso não significa que o mensageiro já é a mensagem. Ideal seria que ele estivesse se esforçando por viver a mensagem que fala. O problema é quando o mensageiro se coloca na frente da mensagem. Ele usa a mensagem para se destacar. Ele usa a mensagem para estar à frente, para se promover. É assim com a palestra, é assim com qualquer tipo de ação, de trabalho, de atividade. O Espiritismo, 18 séculos depois, explica que nós somos rodeados por um mundo espiritual que interpenetra conosco. Que se interpenetra. Kardec usa uma expressão muito interessante. Os espíritos se acotovelam conosco. Ele usa essa expressão. E chega a dizer, da mesma forma que tem um mundo microscópico, que nós não vemos, mas que está ao nosso redor, existe um mundo espiritual que se relaciona o tempo todo conosco, que interage com o chamado mundo material. E esse mundo espiritual tem leis. Leis essas que fazem, que regem a vida do espírito. Kardec vai dizer, Deus criou leis para o mundo material e criou leis para o mundo espiritual ou moral. No mundo material existem leis. E essas leis são estudadas pela ciência. Eletromagnetismo, força nuclear fraca, força nuclear forte, gravitação, entre outras. As leis da matéria, as leis que regem o nosso corpo, o funcionamento da nossa biologia, as leis que regem a vida geológica, a atmosfera da Terra, os astros, leis materiais. Mas existem também as leis que regem a vida moral, que é a vida do espírito.
que são essas leis que regem a vida do mundo espiritual. Mundo espiritual que a gente já vive, porque a gente inter se relaciona com ele. Afinal de contas, somos espíritos, temporariamente no corpo físico. Então estamos caminhando para essa vida espiritual. Essas leis morais, que são várias, são denominadas de diferentes formas. Lei de adoração é uma lei. Lei de conservação, de destruição, de progresso. Lei de causa e efeito. Lei de evolução. E assim por diante. Kardec examina essas leis na terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis morais, e conclui com a última lei. Lei de amor, justiça e caridade. E os Espíritos dizem, essa, na verdade, é a lei. Os Espíritos vão dizer que só existe uma lei divina, a lei de amor e caridade, e todas as outras leis são desmembramentos pedagógicos feitos pelo mundo espiritual para a gente explicar. Quando a gente segue a lei de amor e caridade, a gente está em acordo com todas as outras leis. A lei divina é uma só, que a gente desmembra para entender melhor a sua aplicação prática. Lei de amor, justiça e caridade. O espírito progride no intelecto, materialmente, e no moral, emocionalmente. Evoluímos pelo discernimento ao longo de reencarnações e evoluímos pelo sentimento também ao longo de reencarnações. Enquanto o progresso intelectual pode ser feito sozinho, qualquer um de nós pode se aprimorar intelectualmente, mesmo de maneira solitária. Mesmo no autodidatismo, a gente consegue evoluir no conhecimento, no discernimento. Mas o progresso moral, repito, somente no trato com o outro. O amor ensinado por Jesus e agora explicado pela doutrina espírita, com o nome caridade, que a gente também às vezes entende caridade como uma doação material. A expressão esmola que está no texto bíblico é porque a esmola era uma prática muito comum, era uma prática religiosa na época de Jesus. Mas a caridade ensinada pelos Espíritos vai além da ação material. Na verdade, a ação material pode ser uma caridade. É o que esse ensinamento de Mateus, capítulo 6, versículo 1 a 4, quer nos ajudar. Não dê esmolas trombeteando como se faz o hipócrita. O que é que Jesus quer dizer com isso? E Kardec percebeu. É que a depender da sua ação, aquela ação não necessariamente é uma caridade. Ou, se é caridade, é um bem que acaba ficando muito mais pálido, acaba perdendo a sua grandeza, porque é um bem que objetiva um interesse pessoal, uma arrecadação. É um bem que não se importa com o outro, mas é um bem de si mesmo. É um bem que, da forma como é feito, em vez de fazer o bem, humilha. O outro aceita a doação material porque precisa, mas se sente humilhado, porque foi rebaixado, porque foi inferiorizado, porque foi exposto. O que os Espíritos dizem sobre essa passagem é que Jesus queria dizer, quando uma mão faz e a outra não toma conhecimento, um bem discreto é um bem que tem cuidado com aquele que é beneficiado, que se cuida com a forma de fazer o bem. Porque eu posso doar a cesta básica xingando a pessoa, maltratando a pessoa. E eu posso não doar nada, mas numa palavra de afeto, num gesto de generosidade, levantar o ânimo de alguém. Joana de Ângeles chega a dizer, nunca alguém passe por você que não receba pelo menos um sorriso. Caridade é o amor colocado em ação. E é por isso que nos relacionamentos a gente evolui. Por quê? Porque como é que eu vou testar ou treinar algumas virtudes? Vou treinar o perdão. Como é que eu treino o perdão? Exercitando o perdão. E como é que eu exercito o perdão? Sendo ofendido. Sendo magoado. Sendo agredido. Como é que eu treino a paciência? Não vou para o Himalaia, para o Monte Sagrado, vou ficar isolado no Monte Tibete,
ali, ó, na paciência. Aí é fácil, eu quero ver no trânsito de Sussuarana. Ser paciente. Caridade é amor colocado em ação. E por que entendemos mal, porque entendemos, do ponto de vista cristão, a caridade como uma ação que salva o outro. A tradição cristã foi salvacionista. Daí Kardec, capítulo 15 do Evangelho, fora da caridade não há salvação. Ele utiliza uma expressão que era comum, fora da igreja não há salvação. Ele utiliza uma expressão que é salvacionista da teologia para explicar que o espiritismo não é salvacionista. Por quê? Porque na doutrina espírita, a caridade não necessariamente vai melhorar o beneficiado. A depender de como a outra pessoa recebe, não melhora. Até porque na ação material, qualquer cesta básica um dia acaba. Qualquer material que a gente oferece, um dia vai acabar e a pessoa vai precisar de novamente. A caridade não modifica aquele que recebe, necessariamente, a não ser que a pessoa queira se modificar. Mas aquele que faz a caridade sempre se modifica pela ação que pratica. É modificado pela ação que faz. É transformado pela atitude que escolhe tomar. A caridade, portanto, é toda a ação que fomenta o progresso e que ilumina o sujeito que faz, e não o sujeito que recebe. Que nos aprimora, porque é uma espécie de treinamento do nosso altruísmo, da nossa generosidade, da nossa musculatura espiritual. Não, está pensando que é só bíceps, rosca direta, agachamento às mulheres. Não. Também tem uma musculatura espiritual. Se o físico é condicionado por constância e por repetição de exercícios que dão condicionamento cardiovascular, hipertrofia muscular, o espírito também se condiciona nas virtudes. Virtudes são conquistas da alma que são adquiridas com hábito, com repetição. E tem a ver com Mateus capítulo 6, versículo 1 a 4. Flávio, você está viajando. Tem nada a ver. Então eu vou explicar. Você tem no seu corpo várias funções que estão ocorrendo de maneira automática. Por exemplo, você está aqui comigo e seu coração está batendo toda hora. E não se aposenta. Que bom, porque se aposentar, você está frito. Bate o tempo todo. Eu tenho certeza, a não ser que você tenha neurose obsessiva, e aí precisa de tratamento, sertralina, é bom, fluvoxamina, às vezes um benzodiazepínico, mas se você, desde o começo da palestra até agora, está contando as batidas do seu coração até agora, transtorno obsessivo compulsivo. Por quê? Porque o nosso coração está batendo, a gente não fica contabilizando. O nosso corpo tem movimento peristáltico, circulação, respiração, movimentação de vários gases, vários fluidos corporais no sangue, no corpo, que estão se dando sem que a gente tenha nem consciência, automaticamente. É um automatismo. Isso foi adquirido pela evolução da matéria. O psiquismo, nos irracionais, no mundo material, foi adquirindo essas funções fisiológicas para fazer o nosso corpo. Com os milênios. Agora vamos para a vida moral. No momento em que você automatizar, que você condicionar as virtudes morais do amor, do bem, do perdão, da benevolência, você não vai ficar contabilizando as ações que você faz. Da mesma forma que o coração bate e que você não conta, as ações não vão ser mais contabilizadas. Sabe por quê? Porque não tem mais esforço para fazer. Já não tem o esforço de fazer o bem. O bem já se torna automático. Você nem precisa fazer o bem, você irradia o bem. O que é que acontece? Você já não contabiliza o bem que você faz. Quando você chega a esse ponto, a sua mão direita
A sua mão esquerda não sabe o que a sua mão direita faz. As virtudes internalizaram que você irradia o bem. Na obra No Mundo Maior, eu nem estava programado para falar isso, mas acho que me ajudaram aqui. No Mundo Maior, tem um capítulo chamado A Força do Amor, que tem um espírito obsessor cruel, junto de um paciente psiquiátrico, com um transtorno psiquiátrico grave, motivado por esse espírito cruel, que foi o padrasto desse sujeito, que foi assassinado por ele para ficar com o patrimônio do padrasto. E no mundo espiritual ele dizia, eu tratava ele como filho, agora vou levar ele à loucura, vou enlouquecê-lo, tal, aquela coisa. O paciente é betado em estado de quase de catatonia, aquela cena dantesca. André Luiz chegou perto do espírito, tentou conversar, doutrinou, tal, mas o espírito rebelde. O mentor espiritual de André Luiz aplicou passe, dialogou, tentou apelar para o coração do espírito. O espírito até se sensibilizou um pouco, mas continuou ali. Aí o mentor espiritual disse assim para André Luiz, o que a gente pôde fazer, a gente já conseguiu fazer. Aplicamos passe, irradiamos o magnetismo, conversamos com ele, orientamos com palavras, agora a gente vai chamar alguém que ama. Ele precisa de um coração que ame. A gente só foi até onde a gente pode, André, mas a gente vai chamar um espírito mais sublime. A chamou uma entidade que tem um pseudônimo, né? Provavelmente não é esse o nome dela, Cipriana. Cipriana chegou no ambiente, se aproximou dos dois. O encarnado que estava fora do corpo se ajoelhou e achou que era Maria de Nazaré, que era a mãe de Jesus, começou a chorar. O outro espírito, o obsessor cruel, começou a tremer. Ela pegou o espírito, colocou no colo, começou a acariciar. Disse, meu filho, para que isso? O espírito chorava que nem criança. Cipriana nem falou assim, palavra, nada assim muito mirabolante, nenhuma palavra de sabedoria. Era aquilo que ela irradiava, os espíritos chorando, e ela começando a conversar. E disse, meu filho, você está reclamando com isso, você não sabe a minha última encarnação na Terra. E começou a falar dos padecimentos que ela teve, abandonada por filhos, leprosa no final da existência. Falou das dores dela na última encarnação. Um espírito sublime. Aí pegou o obsessor que chorava como criança, adormeceu ele e levou para uma colônia. André Luiz ficou espantado com aquela cena. E aí o mentor disse assim, sabe o que é o problema, André? É que nós fazemos o bem, temos empatia pelo próximo, agimos com fraternidade em relação ao próximo. Mas ela está no estágio superior de amar. Ela olha esses espíritos e ama eles como se fossem filhos dela. Como se fossem filhos de sangue. Está aí a diferença. A gente olha e tem fraternidade social com eles. Mas ela ama como se fosse filho delas. É diferente. Quando a nossa mão direita, quando a nossa mão esquerda não sabe o que a mão direita faz, a gente vai internalizar de tal forma que já não vai ser um esforço. Já estamos condicionados para o bem. O Espiritismo explica isso. Quando fala da caridade desinteressada. Da caridade de que não se contabiliza. Portanto, se não contabiliza, não precisa se expor. Se aparece, expõe a uma coisa. Mas se não aparece, também não tem importância. Não valoriza as aparências. E é uma caridade que vai além da ação social. Porque tem gente que consegue já dar o pão, mas é muito mais difícil, portanto, muito mais meritório espiritualmente, dar o perdão. Doar algo material também pode ser caridade, mas doar a atenção, doar a convivência, a caridade da paciência, da tolerância com as faltas do outro. Porque implica modificação ainda maior no sujeito que a faz. A caridade que não tem aplauso. Porque o palestrante aqui chega, fala, que beleza, todo mundo aplaude. Mas a caridade daquela pessoa anônima, que ajuda o próximo, que muitas vezes silencia uma ofensa, que ninguém viu. Portanto, não houve aplauso. Que parece que não foi nada, mas que ele por dentro se agigantou com aquilo. Cresceu espiritualmente com aquilo. Caridade é toda ação que fomenta a evolução, que ilumina o sujeito primeiro, que faz o sujeito se agigantar. Porque a gente pensa o seguinte, a pessoa que faz a caridade é um iluminado, é uma pessoa iluminada que está iluminando os outros. Às vezes não.
Às vezes a caridade é o exercício que a pessoa tem para se aperfeiçoar. Às vezes é a atividade que ela tem, ou a missão, não missão no sentido de missionário da terra, mas todos nós temos pequenas missões, pequenas tarefas no nosso dia a dia, que faz a gente crescer com aquilo. Não é eu ser um santo para fazer a caridade. Não. Muita gente me fala, Flávio, eu ainda não vou fazer a caridade não, porque eu tenho muitos defeitos, tenho muitas imperfeições. Então você vai ficar sentado, vai esperar de mão beijada se iluminar, e quando você ficar santo é que você vai fazer a caridade, vai morrer, reencarnar e continuar sem. Até porque se é santo, já não vai fazer essa caridade, o santo já tem outras tarefas. Na verdade, em vez de achar que precisa se santificar para fazer a caridade muitas vezes é o meio que a pessoa encontra para caminhar na direção dessa santificação ou desse aprimoramento. E quando a gente fala caridade, parece uma coisa sofisticada, né? Mas a dedicação com o próximo, a convivência e a educação com os filhos, a paciência em relação a determinados familiares, não ficar levando adiante notícias ruins, não reproduzir fofocas da vida alheia, que afinal nós não temos nada a ver com isso. Não censurar os outros. Não ficar por aí querendo ser fiscal da vida alheia. Mas fulano não fez uma coisa errada, você não acha? Acho. Se ele se equivocou, acho. Mas quem sou eu para dizer que talvez no lugar dele não faria? Eu não sei. Talvez ele tenha sofrido tentações que eu ainda não passei. Nunca se sabe. Não estamos na pele do outro. Isso não é necessariamente ser conivente com o erro, mas é ter misericórdia. E o missionário mesmo, que faz a caridade, ele se ilumina com a ação dele. A gente acha que o missionário é uma pessoa que está na terra, vivendo assim uma plenitude, que não tem problema nenhum e que só está ajudando o próximo. Veja a vida dos missionários como foi. As missões deles era primeiro para melhorar eles. E por consequência iluminavam o entorno deles. Você pega a vida de Bezerra. Outro dia eu estava lendo a vida de Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, que é tão admirado no meio espírita, dos filhos que ele teve, não estou lembrado agora se foram 5 ou 6 filhos, ele enterrou. Morreram cedo. Missionário. Um dos missionários mais nobres que já pisou na terra. Você tem condição de enterrar 6 filhos? Eu não tenho condição nem de ter 6 filhos. Então, Francisco de Assis, cuidando de um jardim, Frei Leão disse: Francisco, se hoje fosse o último dia da sua vida, o que é que você faria? Ele olhou e continuaria cuidando desse jardim. Quer dizer, é alguém que compreendeu que não importa o lugar que esteja, o segredo da vida é se devotar a algo, cuidar. Porque para Deus, diz Emmanuel numa mensagem belíssima, para Deus, para o Criador, o anjo e o verme têm a mesma importância. Então, se você faz o bem ao anjo ou faz o bem ao verme, tem o mesmo valor para as leis divinas. Ele compreendeu que era cuidar. A ação da caridade que transforma o sujeito para melhor. A ação da caridade que vai para além da compreensão das riquezas ou das pobrezas materiais. Tem uma frase do Evangelho de Jesus que a mim sempre me intrigou durante muitos anos. E até hoje eu não sei se eu entendo totalmente. Há um momento lá que uma mulher, alguns dizem que é Maria de Madalena, mas não está certo, tudo indica que não foi. Uma mulher se adentra
começa a chorar e a jogar perfume nos pés do Cristo e a oferecer perfume para embalsamar os seus pés, né, para perfumar os seus pés. E Judas, que estava presente, começa a criticar e dizer: olha que desperdício. Com esses perfumes caros a gente podia vender, pegar o dinheiro e dar aos pobres. E Jesus tem uma frase enigmática que até hoje eu não consigo entender na sua extensão. Ele olha para Judas e diz: Judas, os pobres vocês sempre terão, mas a mim nem sempre. É uma frase interessante. Uma frase que já foi interpretada por um monte de gente boa. Frase misteriosa. Há quem faça, inclusive, uma teoria social capitalista sobre essa frase. Ou seja, os pobres sempre tereis, é impossível um sistema social financeiro de distribuição igualitária, porque somos desiguais por natureza. E toda uma teoria, inclusive, financeira em cima disso. Mas eu não iria por aí. Os pobres sempre tereis porque a gente não tem controle sobre o mundo material. Pode ser. Mas o que eu consigo compreender até hoje é que a pobreza material, às vezes, é mais complexa do que a gente imagina. Porque recursos a gente já tem para dizimar a pobreza da terra, ou pelo menos a miséria da terra. Mas a pobreza parece ser um complexo. Vou ilustrar com um caso. O Dr. Elias Barbosa, médico de Minas Gerais, se compadeceu de um mendigo que vivia ali perto do seu consultório em Belo Horizonte e resolveu ajudar esse sujeito. Pediu para ele que ele fosse à sua clínica, que ele ia providenciar uma casa, roupa, comida e um trabalho para ele. Chico estava em Belo Horizonte conversando com Elias Barbosa e disse: meu filho, ajude esse sujeito, mas não tenha grandes expectativas não. Porque esse nosso irmão vem de outras encarnações, equivocando-se no poder e nos recursos financeiros e traz no seu inconsciente muito sentimento de culpa, de não merecimento. E talvez quando você começar a ajudá-lo, ele vai cair fora. E foi o que aconteceu. Ele conseguiu uma casa para o sujeito, conseguiu um emprego, uma profissão. E quando estava ajudando, arrumando a vida do sujeito, o sujeito desapareceu. A pobreza não é só uma questão de distribuição material. É um complexo que envolve questões espirituais, psicológicas, psicoemocionais, muito profundas. É claro que há situações que são situações de falência material, de alteração de condição financeira e uma prova. Mas há situações que transcendem a nossa concepção, a nossa compreensão. A gente ajuda materialmente com a caridade material porque ainda as administrações do mundo, e não estou falando de nenhum país aqui, os governos da terra, de um modo geral, são injustos. Mas chegará o dia que não haverá mais necessidade material. Ninguém morrerá de fome. Chegará esse dia. E aí a caridade vai desaparecer? Não. A caridade da convivência, do dia a dia. Chico falava que existe uma cruz de ferro, que é aquela que você é pregado de vez, e uma cruz de palha. A cruz de palha é aquela que fica pinicando, né? Que fica incomodando. Quer dizer que a cruz de palha era muito mais difícil, que é o quê? É o parente difícil, é a esposa engangenta, é o marido mal-humorado, é o filho ingrato, é a convivência do dia a dia difícil. São os relacionamentos desafiadores que nós temos, que nos aprimoram através desse exercício de agir no bem, de desenvolver-se no bem, de se aprimorar sempre. Certa vez perguntaram a Chico Xavier: por que você continua com ação material? E aí disseram aquela famosa frase: não é melhor dar a vara de pescar do que dar o peixe, né? Ensinar a pescar do que dar o peixe? E ele respondeu: Emmanuel sempre me diz que o banho não soluciona o problema da higiene, mas ninguém deixa de tomá-lo. Ou seja, enquanto alguém não providenciava empregos, ele estaria apagando incêndio. Porque de fato não iria resolver profundamente a situação. Mas aquele prato de comida, embora não resolva a miséria, talvez evite aquela pessoa de se suicidar. Ou de assaltar alguém por fome, por desespero de fome, para não enlouquecer de fome. Apagando incêndio, enquanto as soluções mais profundas vêm.
Mas, como eu disse inicialmente, a caridade é também o amor em ação. O amor de autodoação. O amor de dedicação. O amor que vai além do gesto material, do amparar, do cuidar, do direcionar, do exercitar-se para ser cada vez melhor. As oportunidades que a gente tem na vida, ao longo da experiência terrestre, são chances que nós temos de crescer no trato com o outro, na experiência com o próximo. Talvez mais tarde as situações se alterarão. Talvez aquela pessoa com a qual a gente conviveu não vai mudar. Mas o que é importante? O que é mais importante? Encontrarmos harmonia conosco mesmo e ficarmos em paz? Ou desgastarmos a nossa saúde mental querendo fazer o outro mudar e o outro não muda? Sempre ter em mente que o despertar do outro e a mudança do outro pertence a Deus, não a nós. A gente ajuda e passa, colabora e passa, oferece o nosso amor, a nossa benevolência e passa. E quem faz o resto é Deus. Deus tem mecanismos acima de nós. Não somos responsáveis pela mudança alheia. Somos responsáveis por viver bem a nossa mudança. E aqueles que estão conosco olharão para nós e verão a mensagem. Como diz Emmanuel, não seja apenas um mensageiro, seja você a mensagem. Seja você uma mensagem aonde você vai, com a sua conduta, com seus gestos, aprimorando-se no trato com o próximo. Sempre no trato com o próximo. Para encerrar o nosso comentário, lembro-me que certa vez o Chico respondeu, certa vez perguntaram a Chico no livro No Mundo de Chico Xavier: Chico, em que momentos Emmanuel lhe chamou mais a atenção de maneira mais severa? E ele disse, sobretudo, no trato com o outro. No momento em que eu alterei o tom de voz para alguém, no momento que eu fui descortês ou arrogante com alguém, no momento que eu tratei alguém de maneira mais ríspida, ele sempre me chamava a atenção. Porque as outras coisas são mais secundárias. Mas é no trato com o outro, é na relação com o meu próximo, que eu me agiganto, ou que eu me apequeno. É no contato com o outro que eu me desnudo e me apresento como eu sou. É o outro que é meu termômetro para dizer como é que eu estou moralmente. Como é que eu estou funcionando mesmo na interação com o meu próximo. Muito obrigado, muita paz.